Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina consoladora. Hoje nós teremos a nossa irmã Gislane Rino, da Federação Espírita Pernambucana, e que também integra o projeto Escutatória. Ela vai nos trazer o tema Passagem. No decorrer da explanação, vocês vão compreender que nenhum de nós escapa dessa passagem. É importante estar sintonizado para que o aprendizado seja proveitoso para todos nós. E assim, vamos iniciar os trabalhos da noite, pedindo ao nosso irmão Felipe que faça a prece inicial. Senhor Deus, agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos todos juntos, pensando no bem, refletindo sobre o que nos trouxe à Casa Espírita, o que buscamos na Casa Espírita e como colocar em prática as orientações que serão ventiladas em nossos corações e em nossos ouvidos de ouvir nesta noite tão importante, tão especial, tão única em nossas vidas. Assim, agradecemos a presença dos irmãos da espiritualidade maior que nos coordenam, que nos intuem e que nos orientam para a saúde e a cura. Assim seja. E assim, com a permissão divina, vamos dar início aos trabalhos da noite, dando a palavra para a nossa irmã Gislane. Muita paz. Boa noite a todos, né? Muito feliz de mais uma vez estar aqui, minha querida casa, viu? Eu acho que eu falo isso todas as vezes, né? Mas eu não podia deixar de falar, né? Porque é a casa que eu frequentei muitos anos. Eu acho que não vou entregar a minha idade, mas foi dos 21 anos até os 30 e pouco, foram 16 anos nessa casa. E depois disso eu fui para a Federação Espírita Pernambucana, na qual faço parte hoje, para aprofundar os estudos e por mudança de casa, né, que eu morei 30 anos aqui em Campo Grande, e acabei me deslocando para outro local, e aí acabei ficando lá na Federação, que ficava mais viável, e entrei em alguns estudos lá. Não que eu não tenha feito, viu, todos os cursos aqui, inclusive doutrinação, passe, tudo que do teu pai, né, Fernando, né? Com o pai de Fernando também. Tudo que tinha eu fazia aqui. A sopa, a primeira vez que fiz a sopa foi nessa casa e foi uma experiência maravilhosa, viu? Então, façam, é muito gratificante. Quando a gente faz a primeira vez, a gente não deixa mais. Campanha do quilo, né? Tudo que tem direito. Eu acho que a gente tem muita oportunidade aqui nessa casa, né? E é uma casa que me acolheu muito tempo, acho que uns 16 anos por aí. E hoje, né, eu venho aqui mais uma vez para essa casa querida, na qual eu faço parte, ainda não deixo de fazer, né? E que eu tenho muita gratidão, né, por tudo que eu aprendi, aquela biblioteca ali, eu li bastante, viu? Eu digo que eu li mais de 50 obras, porque eu sempre estava renovando, assim, ó, um atrás do outro. Vinha quartas, sextas, ainda está do mesmo jeito, né? Quartas, sextas e sábados eu vinha. Porque eu tinha que fazer o tratamento B, né? Então eu vinha, viu? Então, só para a gente deixar aqui mais leve, porque eu sei que o tema às vezes não parece ser leve, mas para que a gente traga aqui de uma forma mais consoladora. Porque apesar do tema a passagem, né, como trazemos no livro, no Evangelho, onde a gente vai apresentar já uns slides que a gente trouxe para facilitar o aprendizado, é realmente para gerar uma reflexão. É o momento que a gente para pensar, porque ninguém aqui para pensar, né? No dia que vai partir. A gente não para, e a gente tem até um certo arrepio, né? Para com isso, não sei o quê, de falar.
Eu estava até um dia falando com meu pai, que já tem uns 76 anos, e eu falando, ele, não, bora parar de falar desse assunto. Aí eu disse, meu Deus, mas tem que falar, né? Porque, assim, muitos temem por ainda não saber, temer o desconhecido, que realmente é algo, né, que a gente teme. E não é porque tem mais idade que vai partir antes de um jovem, não, viu? O jovem pode partir antes, que a gente sabe aí que acontece várias adversidades, né? E até doenças, e até infarto, né? Porque infartou mais novo é mais fácil partir do que um idoso se infartar, não é verdade? Então, é mais para a gente trazer um consolo, um esclarecimento, para que a gente saia daqui consolado. Então, deixa eu compartilhar aqui para ajudar no entendimento da gente e com todo mundo, né, que está assistindo aí no canal, né, do YouTube. Importante a gente compartilhar também com as pessoas que a gente acredita que vão querer saber sobre essa informação. Tá tudo ok? Essa passagem, ela está lá no Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 1, capítulo 1 dos itens 1 ao 5º, tá? Então, vocês podem acompanhar lá também, quiser aprofundar. Tem uma obra que eu gosto muito de recomendar, eu nem trouxe hoje, porque eu até fiz essa palestra no sábado, que ela foi até recomendada, né, Rogério, por uma trabalhadora, né, daqui, que ela não está aqui agora, e ela assistiu a palestra que eu fiz na federação no sábado de manhã. Ela ali, Verônica. E aí, o que acontece? Ela já pediu, aí eu disse, fala com o Rogério que eu acho que ele vai trazer. E aí a gente está aqui, né? Olha aí, coisa boa. Trazendo o mesmo tema, porque é um tema realmente muito necessário e que pouco a gente fala. Se eu perguntar aqui, quem é que leu O Céu e o Inferno? Poucos leem. Porque não é uma obra. É tanto que lá na federação a gente bota o estudo dessa obra no sábado de manhã, né? O Evangelho é na quarta, o Livro dos Espíritos, não lembro agora, mas eu acho que é no... Enfim, a gente na terça, olha aí, está mais ciente do que eu, né? Já está acompanhando lá, né? E aí a gente tem os estudos e no sábado de manhã a gente bota lá O Céu e o Inferno, porque é uma obra pouco estudada. E aí a gente precisa estudar mais, porque ela é rica. Rica de informações como essa que a gente vai trazer e que a gente não aprofunda. Então, é mais um estímulo para a gente se aprofundar na codificação. Não que eu também não tenha, meu livro de cabeceira há muitos anos sempre foi o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Né? Isso é básico, é cabeceira, né? A gente diariamente faz a leitura. Porém, a gente também precisa se dedicar a outras obras que tenham referências, e essa que eu trago aqui para reflexão, que fala um pouco, né, traz vários casos, que é Obreiros da Vida Eterna. Né? Então, é uma psicografia de Chico Xavier, por André Luiz. André Luiz, né, seu Luiz? Eu até fiquei em dúvida agora, mas é. E a obra, ela traz muitos casos desse momento da passagem, né? Lá está até escrito passamento, né? A gente trocou para ficar mais acessível, né? Mas é realmente aquela fasezinha do desligamento da gente do corpo de carne, né? Da nossa vestimenta carnal. A gente fala vestimenta porque a cada existência a gente vem com outra. Né? Eu não vou usar essa mesma vestimenta, um exemplo bem básico, né? Bem rasteirinho. É que nem trocar de roupa, não é tão básico assim, né? Mas trocar de roupa, a gente não troca de roupa diariamente, né? Vamos supor que seria uma existência, a gente também troca de roupa carnal, vestimenta carnal, onde a gente vai ter a oportunidade ali de vir com outras condições, conforme o planejamento, conforme a necessidade de evolução do nosso espírito, de nós, né? Porque nós somos espíritos. A gente só está num momento aqui, numa vida física, numa vida material, onde a gente está tendo a oportunidade de evoluir. E aí, como eu sou muito didática, eu gosto muito de trazer na íntegra todo o conteúdo para que a gente venha explanando, para que a gente consiga compreender, né,
E aí a gente vai esclarecendo no decorrer da leitura. E nesse slide, começa o item 1 e diz assim: a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem. Eu e minha tia estávamos conversando hoje, que ela mora aqui bem pertinho, e ela deve estar online ali, ao vivo, assistindo a gente no canal do YouTube. A gente falou sobre isso, porque eu me lembrei que meu avô desencarnou de uma forma muito maravilhosa, vamos dizer assim. Ele desencarnou dormindo. Olha que maravilha, né? Não foi de acidente, não foi nenhuma doença assim de ficar internado, entubado, nada muito pesado, nem no extremo sofrimento. Logicamente que ele já vinha numa idade muito avançada. E aí, um belo dia, ele foi dormir, a gente estava exatamente conversando, e minha tia disse: ai, como eu queria, né? Ter essa oportunidade de desencarnar dessa forma. E eu reforcei, eu também, porque a gente teme. A gente teme a forma como é que a gente vai desencarnar. Se é de doença, se é de um acidente, se é de um infarto fulminante, que eu acho que deve ser bom, não deve ser ruim, não. A dor deve ser naquela hora, mas é uma coisa rápida. Olha aí, que reflexão, né? Desculpem falar de uma forma tão leve, tá? Mas é isso que eu quero. A proposta é essa, é que a gente comece a entender de uma forma mais leve, e não de uma forma tão pesada, achando que é a pior coisa do mundo. E não é. Não é. É um momento que a gente começa a refletir de que a gente existe essa possibilidade de que qualquer pessoa da nossa família, da nossa convivência, vai acontecer isso. Lógico que a gente não quer. É isso que a gente até mais teme. É esse momento de e partir, ou, na verdade, de alguém muito querido nosso partir. Porque deixa muita saudade. E muitos de nós ficam refletindo aqui, provavelmente muitos teve alguém, né, nessa vida que partiu e que deixou aí, né, um vazio. E aí o que acontece? A gente teme isso. E muitos entram no luto profundo, né? Um luto que dura quase que uma vida toda, não consegue mais superar. E isso requer muita ajuda. E a doutrina espírita ela é muito consoladora nesse sentido. Ela traz um consolo muito grande. E por isso que muitas das vezes as pessoas procuram. E é por isso que nós informamos, né, que Kardec, né, Luiz? É bom porque o meu consultor aqui, ó, está sempre aqui do meu lado, porque ele ajuda, né? Todos aqui. O que acontece? A doutrina espírita, ela não é considerada a religião do futuro. Ela será o futuro das religiões, por conta exatamente dessa questão da espiritualidade, onde a gente já começa a observar que muitos começam a entender e compreender que existe essa possibilidade. E isso a ciência, né, já está estudando, a gente tem muitas confirmações. Se vocês forem ali na Netflix, já existe uma sériezinha que eu já trago a dica, que é Vida Após a Morte, né? Alguém já deve ter assistido. São 6 episódios que é ciência pura, não tem religião ali. E é tudo Estados Unidos, né? Americano ele, não é brasileiro. E ali fala até do ectoplasma. O senhor assistiu? Ainda não, né? Até do ectoplasma. Aí alguém vai dizer, o que é ectoplasma, Gilane? É uma energia, né? É como quando a gente aplica um passe, né? É como se fosse aquele momento numa reunião mediúnica, se a mediunidade ela é exercida ali através do ectoplasma. E nesse seriado a gente consegue até observar o ectoplasma através
de uma maquinária, uma câmera específica que eles têm lá. Então, é bem interessante, porque a gente vê que a ciência já está se aprofundando nisso e de que várias pessoas, já crianças, relatam como foi a última existência. Né? Então, isso já começa, e quando os cientistas, os pesquisadores vão lá pesquisar, descobrem que realmente houve uma pessoa com aquele nome, porque a criança traz detalhes. E aí eles conseguem confirmar que realmente houve aquela pessoa, e quando vai pesquisar lá, acha. Tá? Então, a gente começa a entender que a ciência já está se aprofundando nesse tema. Sim, só reforçando aqui, né? Sofremos ou não nessa passagem. Por isso, se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Como o Luiz falou bem, né, na lata, disse, a gente vai passar, tem como. É a única certeza que nós temos. É desse momento, dessa transição. É lei fatal, mas não no mau sentido, né? Vamos entender que é uma necessidade de todos nós. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres devem todas fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-la. Apesar de que muita gente tenta, né? Acha que congelando, né? Faz aquele processo, né? Já ouviram falar, né? De que entra naquele processo ali de mumificação não, de congelamento mesmo, né? Eu não sei como é que fica isso, mas acontece, existem, né? Situações já aqui onde pessoas tentam. Então, isso aí a gente vê que muita gente está tentando de alguma forma, né? Para ver se dá continuidade aí nessa vida. Então, isso é um ponto de esclarecimento, inclusive não só para nós encarnados, mas sim também os desencarnados que aqui se encontram. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas, né? Não é uma interrogação aí, desculpa, eu que dei essa ênfase aí, mas para a gente refletir, nem sempre são as mesmas. Cada um tem uma condição. Uma amiga, né, relatou até que tinha a ver com as questões morais do espírito, mas nem sempre tem a ver. E assim, eu afirmo muito cuidadosamente, porque a pessoa teve o merecimento de ter uma passagem tranquila, porque ela foi muito boa, ela tem uma questão moral evoluída, e aí, nem sempre. A gente não pode vincular e nem pode generalizar. A gente tem que entender o caso. Nesse período que eu fiz lá na Federação em fevereiro, essa mesma palestra, tinha, né, porque ele desencarnou essa semana, o pai de um colega de trabalho que vinha nesse processo há 5 meses, de não conseguir se desligar. Eu cheguei a visitá-lo, ele estava internado num hospital muito conhecido aqui no Recife, fazer uma oração. Eu nem apliquei passe, porque a gente sabe que quando a gente aplica passe, tem um risco de a gente desenlaçar ali o espírito, porque a gente só precisa de uma energia ali para desenlaçar. E eu não fiz, porque eu disse, meu Deus me livre, né? Vê, se eu vou lá fazer uma visita e eu desenlaço lá, não dá certo, como já aconteceu, viu? Então, é um cuidado para quem aplica passe, inclusive, né? Um ponto de atenção. Então, eu fui lá fazer uma oração. O máximo que eu fiz foi direcionar para o coração, para dar um consolo, um conforto. Mas ali existia muito mais do que só isso. Não era um sofrimento, porque ele foi um homem muito bom, foi um marido exemplar, um pai exemplar. Então, nessa existência, teoricamente, ele não teria motivos de ter um desenlace tão difícil. Não teria motivos. Mas
havia uma condição que hoje, depois da passagem dele, a gente entendeu. Ele tinha, né, deixou, né, tinha, não tem, porque ele não morreu, né, ele só mudou de plano. 3 filhas, 1 filho, a esposa, todos ficaram muito abalados, tudo bem que ele já estava com a idade avançada, em torno dos 80, e vinha com mal de Alzheimer, eu acho que há uns 5 anos, né, uma condição assim já um pouco mais difícil. E aí o que acontece? Ele tinha as 2 filhas, o filho e a esposa estava sempre lá, visitando no hospital, acompanhando, mas tinha uma filha que não estava indo, porque não aceitava a condição do pai, estava revoltada contra Deus, inclusive, dizendo como é que um pai, um homem tão bom como meu pai, está passando por isso, não aceitava. E aí esse meu colega sempre compartilhando muito comigo a situação e eu querendo entender também, porque ele queria um esclarecimento, porque ele sabendo que eu sou espírita e ele queria entender o que é que estava acontecendo ali. E eu disse, olha, tem alguma coisa prendendo ele. Aí eu até questionei, tem alguma causa, uma causa, né, judicial, porque acontece, viu? Uma causa judicial. Tinha alguma coisa que tinha uma causa, tinham 2 causas, mas não era isso, tá? Teve uma causa que nesses 5 meses chegou saindo para ele, e aí eu comecei a conversar, porque eu também não estava entendendo, mas um belo dia, quando ele estava, o filho chegou a fazer todo, comprou o jazigo, com autorização da mãe, organizou tudo, porque ele estava assim, já tinha passado por vários AVCs e ele resistia a tudo. E a gente, nossa, como ele é forte. Tudo bem que tinha uma aprovação ali, uma necessidade de aprovação para a família também, porque isso tem a ver. Às vezes a gente acaba segurando muito o parente, o familiar, por apego, porque não quer que ele vá embora. Olha como é interessante. E aí eu orientava esse meu amigo que é muito apegado ao pai, está numa fase de luto, só que esses 5 meses ajudou muito todos a passarem pelo luto, né? Mas ele tinha um apego com o pai dele muito, muito grande. E aí eu falava para ele, você não está inconscientemente ali, consciente, prendendo o seu pai? E ele dizia, não, Girlane, aí eu disse, converse com ele, diga que está tudo bem, que você vai cuidar da sua mãe, das suas irmãs, tarará. E aí a gente passou, né, começar a orientar ele ali nesse sentido. Inclusive ele estava, Verônica, no dia lá da palestra da federação, que eu convidei, para ele entender exatamente, porque ele não é espírita, mas para que ele compreendesse, né, e ele aceitou prontamente. E aí o que acontece? Aí, quando ele foi fechar lá, porque já estava realmente, já era finalizando até a compra do caixão, tudo, a irmã dele, que até então não tinha ido visitar o pai, foi com o irmão nesse local, né, nessa casa funerária, para deixar meio que tudo encaminhado, porque realmente o negócio, ele estava em direto, voltava, não sei o quê, 5 meses isso. E aí, a moça, com a visão mediúnica, que não é o meu caso, tá? Eu não tenho uma mediunidade ostensiva, né? É a mediunidade, digamos, só de intuição, intuitiva. E aí, a moça, com a visão mediúnica muito grande, depois ela relatou isso para o meu colega, percebeu o pai do lado da irmã. E ela relatou, disse, você já foi visitar seu pai? Ela disse que não. Pois vá, que ele está precisando muito da sua visita. Antes de partir, né? A gente até fala assim, ela na condição dela, ela não espírita, mas tinha a visão ali mediúnica, que é uma coisa normal, independente de religião, né? E aí o que acontece? Ela foi no mesmo dia, porque ele já vinha tentando que ela fizesse isso. E aí, por pouco, na visita dela, ele já não desencarnou ali. Mas no outro dia ele desencarnou.
olha, que incrível, só precisava da visita dessa filha que não estava indo, estava revoltada com Deus, não estava aceitando a situação do pai. E aí, na semana passada, né, porque foi quinta passada, não essa quinta, a quinta agora foi já a missa do sétimo dia, né? Foi na anterior. Na sexta, no caso. Não, foi da quinta para sexta, enfim. E aí conseguiu, né, desenlaçar. E era uma necessidade, porque o sofrimento já era extremo. Sabe quando naquele sofrimento que a gente quer que o nosso parente vá, porque não tem mais condições dele ficar, porque o sofrimento já ultrapassou o limite, né? Então, e por isso, esse espírito, ele vai ser um espírito com uma condição moral baixa, porque ele passou por isso? Não, a gente não pode julgar desse formato. Então, é isso que a gente precisa ter cuidado para a gente não achar que isso é merecimento. Não, tá? Do mesmo jeito que, sem desmerecer meu vozinho querido, que bebia aguardente todo dia e desencarnou muito bem, obrigada, né? E a gente sabe que a tal da bebida não é uma boa conselheira, né? Não é um vício que vai nos levar, às vezes, para um bom local. Porque a necessidade da aguardente vai permanecer. E sendo bem clara, quando a gente tem a necessidade da aguardente, mesmo desencarnando, a gente vai deixar de ter vontade de tomar? Não vai. E a gente vai procurar os locais que ofereçam isso. Entenderam? Então, do mesmo jeito que a gente está aqui hoje, e se a gente desencarna hoje, as condições que a gente tem, se a gente é viciado em algo, não vai, porque a gente vai virar santo. Não vai virar santo. A gente vai desencarnar com as condições que a gente está hoje. Então, a gente precisa ajustar ainda na existência, para que a gente tenha a oportunidade de ir para um bom local. Eu trago aqui a referência da aguardente do meu avô, que eu sei que ele já foi amparado e acolhido, porque já faz muitos anos. Então, é só para trazer aqui o esclarecimento. Ele teve um bom ele desencarnou de uma forma boa? Sim. Teve uma passagem maravilhosa? Sim, aparentemente. Mas isso não quer dizer muita coisa, né? Porque o espírito, quem já leu Nosso Lar, quem já assistiu, né, o filme que está aí para todo mundo ver, já estão fazendo o segundo, né? Já estão aí gravando o segundo Nosso Lar 2. E aí, André Luiz ficou 8 anos, né? Nas zonas umbralinas. E era um médico muito bom, né? Amparava muitas pessoas. Assim, ele tinha um apoio, assim, ele apoiava, né? Não era assim conscientemente, né? Vamos dizer. Mas era um bom marido, mas tinha, todo dia ele bebia. Eu não lembro nem o que era uísque, né? Acho que era uísque, né? Que ele bebia todo dia, enfim, o socialmente, né? Que era diariamente já. Então, assim, não é só isso, mas é a reflexão que a gente quer trazer, tá? E não é julgando, não. Porque isso aí é de cada um. Eu não tenho direito de julgar porque eu tenho os meus problemas, né? Os meus defeitos, as minhas demandas, e cada um aqui tem os seus. Então, a gente não tem que apontar o defeito do outro. A demanda é de cada um. E a gente está aqui para ajustar. E a gente está aqui nessa doutrina consoladora para entender isso e tentar ajustar a nossa jornada. E quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito de como é que é essa passagem, de como a gente está trazendo aqui já, né? Esclarecendo. Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Né, que eu acredito que todos já sabem. A alma é quando nós estamos alma, né? Vamos dizer assim. Porque a gente está encarnado no corpo físico. E alma, espírito, seria já a gente desencarnado, ali no período da erraticidade, que é entre uma existência e outra. E aí a gente refere-se como espírito. Né? Isso aí está bem
É bem esclarecido para a gente entender, né? E quem nos contará as impressões desse instante supremo quando a ciência e a religião se calam? Que é o que não é muito falado, né? Ou seja, é pouquíssimo falado, inclusive na doutrina espírita, porque os espíritas também têm medo de morrer, viu? Não é só, você é espírita, não tem medo de morrer. Mentira, a gente tem. A gente quer ficar o máximo que puder, né? Eu mesmo quero durar aí muito tempo. Eu tenho um amigo que brinca comigo, apesar dele não ser, mas ele disse, engraçado, tu é espírita que tem medo de morrer. Eu disse, tem, porque eu quero durar muito, eu quero cumprir minha missão à risca, meu planejamento reencarnatório à risca. Brinco com ele. E, de fato, que eu possa ir, inclusive, né, há informações, né, da moratória, me corrija, viu? Da moratória, onde o próprio Divaldo já conseguiu, ele já está na segunda moratória. O que é isso, Girlane? É como se fosse uma espécie de uma autorização para você continuar no planeta ainda, ou reencarnado ainda, por algum tempo. Digamos que ele já tinha que ter desencarnado. Mas por ele vir trabalhando de uma forma muito boa, né? Fazendo tudo que ele faz, os projetos, tudo que ele faz, inclusive, eu recomendo sempre, assistam Divaldo, Mensageiro da Paz. Não está no Netflix, também eu acho que nem sei onde é que está ele, na Prime, se eu não me engane, mas no YouTube também, mas só se alugar ou se comprar. Tem essa... Ou se assistir de uma forma que não é legal. Então, não vamos dar mau exemplo, né? Vamos fazer da forma correta, que a gente tem que começar a ser espírita dessa forma, fazendo o que é certo, né? E é esse ajuste que a gente precisa fazer na caminhada, tá? São esses detalhes, mas não é a fala da noite de hoje, né? Mas é só reforçando aí de que é um filme que vocês vão conhecer, né? Muitos aqui já conhecem bastante Divaldo, mas é um filme muito, muito bom. Quem já assistiu aqui? Haja lencinho, né? Haja lenços e lenços, porque é muito... Eu não sei se sou eu que sou muito sensível, mas eu choro bastante, tá? Mas recomendo, porque é uma forma de a gente entender a vida desse missionário, assim como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como a Madre Teresa, assim como Gandhi, enfim, trazendo aqui o esclarecimento que ele teve a condição aí de receber mais uns 20 anos de moratória. Olha que legal, e porque ele vai fazer agora em maio 96 anos, né? 96 ou 96, né? Pronto, 96 anos, gente, é muito tempo, né? E trabalhando, viu? Inclusive, eu achei que ele ia parar, mas ele foi para a Europa fazer palestra, porque ele roda o mundo todo, né? Imagina o senhor de 96 anos, né? E a gente já com menos, achando ruim, né? Já querendo descansar, cansada, né? E aí, vamos voltar aqui. E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria, parando uma nos umbrais da vida espiritual e a outra nos da vida material, ou seja, tem religiões que é mais ou menos assim. Eu vou dizer algo que é até muito, muito preocupante, que eu digo que eu vivenciei, porque foi a minha avó materna, que tinha uma denominação evangélica, vamos dizer assim. Minha avó era muito eclética, né? Eu brinco, mas ela acabou finalizando ali na questão mais evangélica, na denominação, mas assistindo de casa, né? Não ia para a missa, porque não tinha condições. Faz tempo que ela desencarnou, mas sei que ela já está também no lugar bom. Faz uns 17 anos, eu acho, já. E aí, eu já espírita, eu com os meus 26 anos, que ela desencarnou, eu tinha 26, mas ela, com 20, como eu aqui já vim para a casa espírita com 21, com 22 eu já aplicava passe, e assim eu já estava trabalhando, né, realmente aqui na casa, com
todo dia de manhã eu tinha a oportunidade de tomar café da manhã com ela, porque ela morava conosco na época. E todo dia eu conseguia falar um pouquinho do espiritismo, que ela ficava um pouco incomodada, mas aceitava, porque queria me acompanhar ali. Mas eu falava assim, de uma forma muito mais sutil. Porém, sabe o que é que ela dizia para mim? Que quando morresse, né? Não é desencarnava, que eles falavam, quando morresse, eles iam para um quarto. Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas me corrijam. Iam para o quarto aguardar, mais ou menos assim, o juízo final, né? Assim, o retorno, vamos dizer assim, porque não tem essa condição, não sei bem, mas eu sei que é mais ou menos por aí. E aquilo me preocupava, né? Veja, hoje eu penso, meu Deus, minha avó provavelmente deve ter sido acolhida, foi para algum hospital espiritual, que é uma pessoa boa, foi para um hospital espiritual, chegou lá no hospital espiritual muito provavelmente pela conexão alimentar, ela foi para esse quartinho, né? E aí eu tenho certeza que ela cansou de ficar de olho fechado, esperando, e começou a abrir um olhinho. E eu brinco, né, que ela começou a ficar assim, meu Deus, incomodada, porque, gente, de fato, não é assim, lógico, eu não estou desmerecendo quem acredita nisso, mas venhamos e convenhamos, né? Imagina o quanto de gente não deve estar de ser, né, que está nessa condição. E aí, muito provavelmente, ela começou a compreender ali que existia algo muito mais além. E eu acho que isso começou o entendimento dela. Eu estou supondo, tá? Eu não recebi nenhuma mensagem dela, tá? Só esclarecendo aqui. E de que, de fato, acontece isso com a grande maioria. Eu estou trazendo isso, que é um caso da minha avó. Porque eu posso falar, porque é minha avó, né? Eu estou dando autorização para eu falar. Então, de uma condição dela. E aí, quantos seres estão em condições parecidas, atormentadas, porque isso gera um tormento muito grande. Né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, porque muita gente acha que morreu aqui, acabou-se aqui tudo e pronto, acabou-se. E a gente sabe, graças a Deus, que Deus é misericordioso, que não é só isso, né? Que não adiantaria tanta luta e tanta batalha, como a gente brinca, né? Não adiantaria, porque, de fato, seria até injusto, e Deus não é injusto. Deus é misericordioso. Então, nos dá as condições aí necessárias para que a gente consiga evoluir. O espiritismo é o traço de união entre as duas, né? Essas condições que a gente falou. E só ele pode dizer-nos como se opera a transição, que quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, que a gente já relatou aqui, né, as condições morais, quer pela descrição dos que deixaram este mundo, através das psicografias, o conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos, né? Que a gente chama de laço fluídico, cordão de prata, né? É como se fosse realmente uma ligação aí. Existem, inclusive, relatos que existem vários pontos, tá? Mas não é esse o caso, até porque a gente não está se aprofundando nesse estudo aqui, mas sim de que existe uma conexão do nosso espírito com o nosso corpo, para que a gente, nosso espírito que se transforme em alma encarnada, né? Lembra, né? E aí a gente se conecta com esse fio de prata, esse laço fluídico, e que só quando esse laço desenlaça, né, ou se parte, como queiram, é que a gente já não está mais no corpo. E aí eu trago essa imagenzinha, que é uma das poucas que a gente acha, por conta de psicografia, né, que ainda não é muito relatado. E que muita gente relata de quando a gente dorme, que a gente se desdobra, né? Muita gente é como se o nosso espírito, né, todas as noites sai, né, e eles são identificados pelo laço fluídico.
Ou seja, a gente, um exemplo, se a gente tivesse todo mundo aqui desdobrado e a gente tivesse se enxergando, quem tivesse com a conexão ali de um laço fluídico, a gente ia entender que estava reencarnado ali na Terra. E quem não tivesse, provavelmente é que estava desencarnado, né? Vamos supor, de uma forma muito, né, bem simplesinha, tá, gente? Desculpem os estudiosos, mas é só realmente para que fique compreensível para todo mundo aqui, tá? Então, assim, para a gente entender de que há essa conexão e que isso é uma forma da gente compreender como é que acontece, né, essa passagem, é o rompimento, vamos dizer assim, desse laço fluídico. A insensibilidade da matéria inerte é um fato, né? Quando só fica ali o corpo sem vida, né? Vamos dizer assim. Só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. Porque tudo que a gente sente, né? A gente até acredita muito de que é dor física, e às vezes é uma dor além de física, é uma dor na alma, né? Que a gente às vezes não explica. Durante a vida, toda desagregação material repercute na alma, que por este motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo que sofre, pois este não é mais do que um instrumento da dor. Aquela é o paciente. Os cientistas talvez iriam discordar dessa fala. Porque quando a gente sente uma dor aqui, os nervos vão comunicar de que tem alguma coisa me machucando e vai mandar, né, lá para o meu cérebro. É uma reação, é uma proteção do corpo para que a gente consiga sobreviver, não é verdade? Só que nossa mente, toda a sensação, tudo que a gente recebe, ela é o nosso próprio espírito. Tudo fica gravado dessa forma. Então, quando a gente sofre algo, é como se a gente entendesse que fica tudo gravado ali no perispírito, que eu vou mostrar, eu acho que eu trouxe. Eu vou mostrar, tem algum slide lá na frente que eu trago isso. Porque a gente tem um corpo físico, vamos ao contrário, né? Vamos valorizar o espírito. Então, a gente é espírito, a gente tem um perispírito e tem um corpo físico, tá? Tem mais, viu, tá? Eu não vou adentrar nisso, é porque a gente precisa só trazer a reflexão mais simples. E quando a gente desencarna, por que a gente fica com o mesmo formato? Se eu tivesse aqui, desencarnada aparecendo aqui, eu estaria com esse mesmo formato. Porque é o perispírito. E ele se molda à nossa condição atual. Então, tudo que eu faço hoje no meu corpo físico, meu perispírito estará registrado. Entendeu agora? Então, todas as impressões vai estar no perispírito, tá? Então, por isso que aqui a gente traz de que o corpo em si, ele não tem a sensibilidade, sim, é o perispírito que está ligado à mente. E aí fica tudo gravado, tá? Após a morte, separada a alma, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Fato, né? Não acontece nada. Aquela, por insulada, nada experimenta da destruição orgânica. A alma tem sensações próprias cuja fonte não reside na matéria tangível. Ou seja, há relatos de que quando o espírito ele fica ali conectado, preso e não desenlaça direito, né, como dizem, e aí vai para o praticamente ser enterrado junto ali, vamos entender assim de uma forma muito... E ver ali a decomposição do corpo físico, ele entra em aflição, tá? Não se preocupem, porque não é bem assim, tá? Só para a gente não ficar muito preocupada achando que isso acontece comumente, mas vamos dizer que em alguns casos isso acontece, isso é relatado em algumas psicografias, onde o próprio espírito vivencia a decomposição do corpo. Sem detalhes, mas a gente sabe como é que acontece, né? E aí,
o sofrimento é intenso, mas não é o corpo que está sentindo, porque o corpo já está sem vida. E sim, o espírito que ainda está conectado ao corpo sem vida. E ele sente tudo o que está acontecendo. É muito triste, né? Então, por isso que a gente precisa evoluir. Por isso que a gente precisa compreender, para que isso não aconteça. Porque isso é um sofrimento muito grande. Há relatos de que, inclusive, a cremação. André Luiz relata, né, alguns relatos de que 72 horas era o ideal para uma cremação, mas que não é a realidade mais, né? Eu acho que em 24 horas é feita a cremação. Também não teria problema nenhum, tá? Não há nada que impeça isso, e pelo contrário, eu acho que isso é uma tendência muito grande do futuro, por questão até de higiene, né? De questões ambientais aí, tá? Então, de local, de espaço, né? Inclusive já países que têm essa prática, e isso é muito comum, tá? Isso não há problema. Eu tenho uma madrinha que ela também desencarnou aí recente, e ela foi cremada. Não há nenhum problema, porque era um ser muito bondoso. E eu tenho certeza que ela já não estava ali há muito tempo. Eu acho que ela já desencarnou, já estava indo para o hospital espiritual, um local muito bom, e sendo acolhida muito bem, porque foi um anjo muito bom na Terra, um exemplo de bondade. E que, de fato, tenho certeza que ela não sentiu nada. Então, o corpo dela foi cremado por uma opção familiar ali naquele caso lá, tá? Então, só para a gente entender de que, independente de qualquer coisa, o corpo não vai sentir. Porque há muitos questionamentos. Então, não, cremar, Deus me livre, não sei o que. Eu acho muito pior se enterrar, né? Vamos refletir assim, né? Se a gente for levar de uma forma mais prática, né? Pronto, era isso que eu estava falando, que eu queria citar, né? Que eu disse que tinha uma... O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes e nem depois da morte. Ele não forma com ela mais que uma só entidade, nem mesmo se pode conceber uma sem a outra. Durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. Do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. Então, de uma forma bem simples, que eu acho que eu já tinha explicado também, né? A gente vê ali que o espírito é como se fosse uma centelha divina, porém já individualizada, né? Cada um aqui, a gente não vai voltar para um todo, a gente continua individualizado, a gente foi criatura divina, a gente é criado, né? Mas a gente é um ser infinito agora, né? Então, o espírito aí, o perispírito e o corpo, né? E aí o perispírito ele tem praticamente o formato aí do nosso corpo atual. E um detalhe bem legal, né? De que aquela fase que muito marcou a gente. Pronto, seu Luiz, quando desencarna daqui a uns 50 anos, ele pode muito bem se apresentar no mundo espiritual mais jovem, porque, né, uma condição ali que ele se sente melhor e é permitido, como quem lê um livro bem basiquinho aí chamado Violetas na Janela, que é maravilhoso, e a mocinha, né, relata que o cabelo dela ficou maravilhoso, olha aí, mulheres, ela ficou mais jovem, ela só tinha 19 anos, imagina, ela só tinha 19 anos e ainda ficou mais jovem, eu disse, meu Deus, então a gente vai voltar bem. Então eu entendo que ali, o momento mais marcante, a gente pode se apresentar, né? Eu acho isso bom, mas não é qualquer um, pelo amor de Deus, tá? Isso tem que requer uma condição, então isso é bom, né? Porque estimula todo mundo a corrigir a jornada, para que a gente tenha essas condições, né, de nos proporcionar uma condição melhor, de entendimento, de desencargo. Olha o que Divaldo relata, eu estou olhando para a hora ali para não passar muito. Divaldo Franco, ele relatou em várias palestras dele, que Joana de Ângeles disse para ele, olha, quando você desencarnar,
Ele disse, como é que eu vou saber? Ele disse, olha, vá na janela, tenta abrir a cortina. Se você não conseguir, é porque provavelmente você desencarnou. Olha, dando uma dica, né? Eu disse, meu Deus, eu vou fazer isso também. Pensou que eu vou tentar fazer algo que eu faço, eu não consegui, aí eu vou entender ali, aí eu vou entrar em oração. E como ele tem uma mediunidade, ele tem vários tipos de mediunidade, é uma mediunidade muito ostensiva, onde ele nem pode dirigir, porque ele não consegue captar quem é. Hoje ele tem uma educação mediúnica muito grande, mas ele informa que ele não podia nem dirigir, porque existia a possibilidade dele não saber quem era a gente, quem era espírito, porque a condição dele mesmo. E aí, ele um belo dia estava desdobrado, estava realmente em espírito, mas não tinha morrido, e ele foi tentar abrir a cortina, porque ele tinha tido alguma impressão ali, e ele não conseguiu abrir a cortina. Ele, pronto, desencarnei. E agora, ele ficou lá, vou esperar a minha mentora chegar. E a mentora dele não chegava. Ele disse, meu Deus, para onde é que eu vou agora? Mas ela disse que espere até eu chegar. Ela até dizia assim para ele, espere que eu chego. Mas, assim, é só para trazer que ele não tinha desencarnado. De fato, era realmente uma condição ali. Ele estava passando por um processo, né? Enfim, muito bom. E é para a gente entender aí que eles, né, levam nessa condição. Por que que a gente vai? Lógico que eu quero preservar o máximo que eu puder, mas eu não vou levar isso como fardo pesado e a gente começar a compreender que a gente que precisa ajustar, né, a rota. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. Ou seja, acontece o rompimento, às vezes bruscamente, sim, um acidente, quando não há ali uma condição, há aquela separação brusca. Mas, na maioria dos casos, quando é um adoecimento, quando já existe uma condição de desencarne, o desenlace vai ocorrendo aos poucos, tá? O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Olha a profundidade, né? Por isso que eu digo, quando a gente traz de uma forma muito simplesinha, né? Muito simples, não é tão simples, porque Deus é muito grandioso, né? E é por isso que há relatos que Jesus, né? Isso aí já é outra questão que a gente não vai aprofundar jamais, porque geraria muita polêmica. De fato, não tinha um corpo físico, de fato, né? Tinha um corpo, até aquele senhor que, como é o nome dele, que nunca mais eu vi, estudioso do Livro dos Espíritos, Jomar, né? Jomar estudava sobre isso, até ele nunca mais eu ouvi, né? Está doente. Então, e aí Jomar, ele sempre tinha esse estudo mais aprofundado aí, de que relatava isso, e eu trocava até uma ideia com ele. Era até Rustem, né? Na época, eu acho que era Rustem, né? Que eu, assim, não se estuda, não tem esse aprofundamento mais, mas porque a gente entende que Jesus, apesar de ser um Cristo, né? De ser um ser perfeito, conforme ele diz na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Quem é o ser que a gente pode seguir, seria Jesus, mas ele veio sim numa condição, como nós, obviamente que com toda a condição ali, permitindo, toda a preparação, né? Todo o campo vibratório que teve que ser limpo para que ele pudesse encarnar, porque ele só veio uma única vez, né? E aí, aquele livro que eu esqueci agora, A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele traz muito isso, né? Traz essas informações em detalhe. Então, quem quiser se aprofundar nisso, pega aqui, né, na biblioteca ou compra na livraria. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existente entre o corpo e o perispírito, e, por conseguinte,
também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Esta circunstância é que nos cumpre examinar, ou seja, é bem relativo, mas que existe esse rompimento de uma forma de acordo com que cada seis pode acontecer num longo tempo, durante o decorrer de anos, onde a pessoa já começa a perder ali o fluido vital. Normal, é tanto que quando a gente começa a envelhecer, a gente já não tem a disponibilidade, vê como, né, Deus é misericordioso, que já proporciona que o nosso próprio organismo já não permite a gente ter a vitalidade que a gente tinha quando jovem, né, enquanto criança. Porque é como se a gente já tivesse se desenlaçando, né? E no que tem item, né, que já finalizando aqui, estabeleçamos em primeiro lugar e como princípio os 4 seguintes casos que podemos reportar situações extremos de cujos limites há uma infinidade de variantes. E aí a gente apresenta alguns casos de que, lembrando que esse trecho tem uma continuidade, então quem quiser se aprofundar, vai lá no Céu e Inferno, que aí vai ter os relatos, tá? Que eu acho que é a parte mais interessante também, onde eles explicam como é que aconteceu isso, tá? E aí eu quero deixar isso aí como dever de casa, né? Para que a gente consiga se aprofundar numa leitura do Céu e Inferno, que a gente não deixe esse livro da codificação. Então, ou seja, ele faz parte do Pentateuco espírita, né? A codificação é realizada aí por Kardec, então é importantíssimo que a gente se aprofunde também. E no primeiro caso diz que se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria, aquele desenlace bem suave. Não vamos trazer aqui as questões morais, tá? Vamos trazer aqui a questão realmente das condições possíveis para que aconteça essa passagem, certo? Então, se tiver tudo ali desconectado, o desenlace vai ser suave e a alma pouco vai sentir, né? E o segundo caso aí, se nesse momento a coesão de 2 elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. O que é que vocês imaginam que isso poderia acontecer? A gente citou aqui um acidente, mas muito mais forte do que isso. Um suicídio, tá? Um suicídio gera uma dor intensa, porque há uma ruptura extrema. E o terceiro, se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo também. Se após a cessação completa da vida orgânica ainda existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que o laço inteiramente se desfaça. Lembra do enterro lá que eu falei, da decomposição, que eu não quis entrar em detalhes, porque é grotesco, né? Vamos dizer assim, é complexo, e eu não quero que ninguém leve isso na mente, eu quero que a gente dissipe isso e a gente só leve as questões mais positivas. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. Que tudo que puder ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Eu diria que é o meu desejo para todos nós aqui, de que a gente, um dia, né, não sei quanto tempo ainda teremos, que possamos ter aí uma moratória. Eu mesmo já vou pedir, viu? Porque eu fiquei sabendo que Haroldo Dutra, quem acompanha Haroldo Dutra Dias aí, sabe que ele falou isso já, não foi? Ele pode pedir que a espiritualidade está concedendo
Olha que legal, né? Mas não é para fazer qualquer coisa, não, porque senão a espiritualidade vai lá e vamos voltar logo, antes que você faça mais bobagem. Se endivide mais, né? Moralmente. Então, vamos pensar nessa possibilidade, né? De a gente, assim como o Divaldo Franco, lógico que a gente está muito longe ainda dessa condição, né? Moral, mas que a gente comece a ajustar nossa rota aí, nosso caminho, que a gente comece a buscar essas condições para que essa existência já seja o início, né, para que uma próxima a gente já venha com a condição ainda melhor, para que a gente consiga trabalhar ainda mais pelo bem e fazer o bem. Então, é esse meu desejo para que nós aqui saiamos, né, muito consolados de que isso também depende de nós. Olha aí, é bom porque joga na mão da gente, né? Livre-arbítrio. É a gente, depende da gente. Então, é questões, ajustes morais que faz com que a gente tenha aí uma condição muito benéfica, né? De uma forma muito consoladora. Então, que eu desejo que todos retornem aos seus lares, né? Em muita paz, muita gratidão, que Jesus permaneça no lar de cada um. Obrigado, Gerlane. Obviamente que esse assunto não se encerra com as suas palavras, mas muita coisa foi elucidada. Eu costumo dizer que quando nascemos, já trazemos um passaporte da volta. Só que a viagem terrena nós planejamos. Esta passagem que ninguém escapa, ninguém sabe dia nem hora, ninguém planeja. Então, vamos tentar ajustar a nossa contabilidade de bondade ou de maldade para que a nossa passagem seja suave e contando sempre com a misericórdia do Pai. Eu pedi, então, para concluir os trabalhos da noite da primeira fase, que nosso irmão Fidelis faça a prece de encerramento. Deus de bondade e misericórdia, agradecemos, Senhor, por mais esta noite, por mais esse aprendizado. Gratidão, Senhor, pela tua bondade, pela tua paz, pela tua felicidade e pelo teu amor. Gratidão, Senhor, que possamos voltar ao nosso lar, esta santa e divina paz. Que assim seja. Passa a palavra para o irmão, para ele encerrar os trabalhos na noite de hoje. Que assim seja. E assim, com essa prece, finalizamos os trabalhos da noite, a primeira parte. Mantenham-se harmonizados em silêncio, aguardando a chamada para o passe. Muita paz.